E se eu dissesse que você não está vivendo a realidade, mas o sonho que Deus escolheu experimentar através de você? Nesta palestra extraordinária, Neville Goddard revela um dos maiores mistérios espirituais já ensinados. Ele explica por que Deus entrou em sua própria sombra. Por que você acredita ser esta pessoa hoje? E como mudar completamente sua realidade assumindo uma nova imagem de si mesmo? Fique comigo até o final, porque depois deste vídeo, você nunca mais verá sua vida da mesma maneira. A mesma técnica que você e eu usamos para alcançar nossos objetivos neste mundo é a técnica que Deus, o Criador, usa para alcançar os seus objetivos, a mesma técnica. Agora ouça estas palavras extraídas de Milton, ou seja, do poema de William Blake. Quando ele entrava em sua sombra, ele mesmo, seu eu real e imortal, aparecia para aqueles que habitam a imortalidade como alguém dormindo em um leito de ouro. Mas para si mesmo, parecia um andarilho perdido em uma noite sombria. Livro 1, prancha 15. Um abandono completo do eu à sombra, e nessa sombra ele dorme e sonha seu padrão predeterminado até que ele se torne realidade. Então, em seu poema chamado Europa, que é uma profecia, não tem nada a ver com a Europa como você e eu a entendemos, é uma profecia, e é toda sobre você, é toda sobre o homem. Então, nesta profecia, ele disse: quando acordei, não sabia que havia dormido e 1800 anos haviam passado como se não tivessem existido. Agora, ele não diz isso, estou usando a primeira pessoa, pois falo por experiência própria. Ele contou em forma de história e usa um nome chamado Enitarmon, que significa emanação. Bem, seu sonho, seu desejo é uma emanação. Você deseja ser. E você nomeia isso. Isso é uma emanação sua. É uma imagem, e ele está convidando a todos a entrar na imagem e habitar nela, ocupá-la, torná-la viva. Então, Enitarmon é a emanação de Luz, e Luz é a imaginação. Luz tem a semelhança do Senhor. É tudo imaginação. Então, ele entra na imagem e permanece nessa imagem, e ele a sonhará. Quando tudo se tornou real, ele acordou e não percebeu que havia dormido. Então, ele menciona que 1800 anos se passaram. No meu caso, eu diria que 1959 anos se passaram como se não tivessem existido, e eu não tinha ideia de que eu mesmo havia entrado naquela imagem e a tornado real. E assim, entrei na minha sombra. Eu estava apaixonado pela imagem que projetava e, por isso, entrei na minha sombra. Para aqueles que estão na imortalidade e contemplam a morte, pois eu entrei na morte, a sombra estava morta, eu lhes parecia alguém dormindo em um leito de ouro, mas para mim mesmo, eu parecia um andarilho perdido em uma noite sombria. Mas mantive a visão divina em tempos de dificuldade e continuei sonhando que eu era Neville, e não me afastei desse sonho por um instante sequer, não me desviei dele. Então, finalmente, acordei e não sabia que havia dormido. E, no entanto, 1959 anos haviam se passado como se não tivessem existido. Assim, Blake nos conta que, naquele mesmo princípio, todos nós estávamos unidos a ele em uma morte como a dele, todos nós, e então ouvimos a história. Pois, essa sombra da qual ele fala, eu preciso entrar na minha sombra, bem nela. Ele a chama de imagem em uma passagem, de sombra em outra, mas uma sombra é uma representação, seja na pintura ou no teatro, distinta da realidade retratada. Assim, nas Escrituras, quando Paulo diz aos Gálatas: ó Gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou, diante dos quais Jesus Cristo foi apresentado publicamente como crucificado? Deixem-me perguntar apenas isto. Vocês receberam o Espírito pela prática da lei ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos? Tendo começado com o Espírito, querem agora terminar com a carne? Gálatas 3, 1. Enxergar isso como algo semelhante a um pequeno drama externo? Você ouviu uma história, a história mais fantástica que se possa imaginar, e é chamado a entrar nessa história como personagem central e permanecer nela até que ela se manifeste. Então, ele nos destinou em amor para sermos seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Efésios 1, 5. Bem, aqui está a sua imagem e ele entra na sua imagem. Agora,
ele nos diz que faz isso por meio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o modelo. Se eu estiver aqui agora e imaginar uma cena. Primeiro, eu sei o que quero. Tendo decidido o que quero, construo uma cena que, se fosse verdadeira, implicaria que eu tenho o que quero. Então, essa cena se torna um modelo. Ela precisa se desenrolar. Bem, quando se desenrola, eu alcancei o que realmente quero. Não é a cena, é o meu objetivo. Então, agora vou imaginar uma cena que, se verdadeira, me diria que sou o homem que quero ser. Que eu o alcancei. Portanto, Jesus Cristo é o modelo. Ele disse. Ele me revelou o propósito, isto é, o mistério da sua vontade, segundo o propósito que estabeleceu em Cristo, como um plano para a plenitude dos tempos, a Efésios 1, 9. Bem, Jesus Cristo é o modelo, esse é o plano. Se eu pudesse entrar na minha sombra, na minha imagem, e realmente torná-la real, de modo que eu fosse ela e fossemos um, então esse padrão se desdobraria. O padrão é: eu despertarei. Chamarão isso de ressurreição, e eu não saberei que dormi, e 1800, 2000 ou 3000 anos terão passado como se não tivessem existido. Então, quanto tempo leva? Pois todos nós éramos um, reunidos em um só momento. Se fui unido a ele na semelhança da sua morte, certamente serei unido a ele na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6, 5. Assim nos diz Blake, em seu próprio caso, no século XVIII, pois ele escreveu essas palavras em 1794, quase no final do século XVIII, ele disse: Enitarmon despertou. Isso é Blake dizendo que ele é Enitarmon, ele é a emanação, ele é a sombra. Deus entrou nele e se identificou com sua sombra, com sua imagem. Então ele nos conta que a imagem despertou. Enitarmon despertou e não sabia que havia dormido. Ele usou o feminino porque a emanação é sempre feminina. Eva veio de Adão. Portanto, é sempre o feminino, a radiação. O que eu desejo? Eu, sendo homem, desejo essa mulher. Bem, a mulher poderia ser uma casa, um negócio, dinheiro, qualquer coisa. Minha emanação. Eu sou o homem agora, desejando possuí-la, mas devo deixar tudo e me tornar um com ela até que sejamos um. Deixar tudo e me unir à minha emanação até que sejamos um. Mas para realmente nos tornarmos um, devo entrar nela, então entro na minha sombra. Quando estou nela, não tenho consciência de que já fui outro além disso, do qual agora faço parte. Sou parte do ser, e o chamo de Neville. Então, entro e represento o papel. Então, acordo e não sabia que havia dormido, e 1959 anos se passaram como se não tivessem existido. Bem, neste mundo de César, isso poderia levar uma hora, um dia, uma semana, um mês. Mas entrarei na imagem e farei ali o que Deus fez na fundação do tempo para me criar? Pois, quando acordei no túmulo, não sabia que havia dormido. Não soube por um instante sequer que estava ali. Aqui me encontro num túmulo, e aqui me encontro acordado num túmulo, totalmente alheio ao fato de que um dia estive naquela sepultura, naquele sepulcro. Eu acordei. Bem, quem acordou? Eu disse. Estou acordado, bem, esse é o nome dele. Ele amou tanto a sua imagem que entrou nela e se tornou um com ela. Então, neste livro de Milton, somos informados de que ele realmente entrou em sua sombra, e quando entrou em sua sombra, apareceu aos imortais como alguém adormecido, dormindo em um leito de ouro. Mas não para si mesmo. Para si mesmo, ele era um andarilho, apenas um andarilho perdido na noite sombria. Bem, não é essa a história de todos neste mundo? Ele está perdido, está confuso. Mas ele é fiel a uma imagem. Bem, que imagem? Você é fiel à imagem de que você é rei, de que você é Jean, de que você é David. Chame-a por qualquer nome. Você é fiel a essa imagem. Quem é fiel a ela? Deus. Por quê? Por que você está dizendo: Eu sou John, eu sou o rei,
eu sou Nathalie. Isso é Deus sendo fiel à imagem. Ele se apaixonou por sua imagem e entrou nela. Agora, estou na imagem do ser por quem me apaixonei, que é minha emanação, minha imagem, minha sombra. E tenho sido fiel a ela. Muitas vezes me senti um andarilho em uma noite sombria, confuso. Para onde eu me voltaria para conseguir $1? Para onde eu me voltaria, bem, para fazer qualquer coisa, completamente perdido nesta noite sombria? Mas aqueles que contemplam a morte me viam como alguém adormecido em um leito de ouro, porque conheciam o propósito por trás da minha entrada no estado de sono, e não sabiam o que estou experimentando nesse estado de sono. Agora, eu aplico a mesma técnica aqui neste mundo, e me encontro na imagem pela qual estou apaixonado. Estou apaixonado por ser quem sou. Bem, você pode dizer: que coisa estúpida! Você foi ensinado a amar mais os outros, quando, permita-me dizer, é impossível para o pensamento ser maior do que si mesmo. Não deixe ninguém lhe dizer que ama alguém além de si mesmo mais do que a si mesmo. Não amam. Não amam. É impossível para o pensamento ser maior do que si mesmo saber e, portanto, você se encontra em uma imagem. Você está em uma imagem. Sim, você quer companhia, você quer segurança, você quer todas essas coisas que pertencem àquela imagem pela qual você está apaixonado. E você entrou nessa imagem. É por isso que você está vivo neste mundo, pois você, o ser vivente, entrou na imagem e a transformou, primeiramente, em um ser vivente. Você vai transformá-lo em um espírito que dá vida porque você é um espírito que dá vida, o ser que você realmente é. Neste mundo, um homem senta-se e deseja ter sucesso nos negócios. Se ele conseguisse, então ele traça um padrão que, se verdadeiro, implicaria que ele é um sucesso nos negócios. Ele planeja tudo, então ele se coloca nessa imagem e acredita ser um grande sucesso muito antes de qualquer coisa no mundo confirmar isso. Ele não tem razão para acreditar e persistir nessa imagem, mas ele precisa persistir nessa imagem, assim como você e eu persistimos na imagem de que eu sou Neville, você é Jean, você é Ray, você é John e assim por diante. Precisamos persistir na imagem de que somos bem-sucedidos se é isso que queremos tornar realidade em nosso mundo. Assim como eu persisti na imagem de que sou Neville. Chegará o dia em que você despertará em um mundo onde estará expressando o sucesso que desejou e na imagem em que se colocou, acreditando ser isso. Assim como você persistiu na imagem, acreditando ser o que você é agora. Então, ali, ele entrou na imagem. Quando entrou na imagem, ele mesmo, seu eu real e imortal, era para aqueles que habitam a imortalidade como alguém dormindo em um leito de ouro, mas para si mesmo, parecia um andarilho perdido em uma noite sombria. E chegará o dia em que ele despertará e não saberá que havia dormido, e refletirá que 1800 a 2000 anos se passaram como se não tivessem existido. Então, a mesma técnica que Deus usou para se tornar eu. Pois ele se apaixonou por sua imagem e entrou nela. Seu nome para sempre é Eu Sou, e eu sei que sou, então ele está ocupando sua imagem, e foi isso que o intrigou e ele entrou nela. Bem, para entrar nela, ele teve que sonhar que ele era Neville, teve que. O próprio Deus se deitou dentro de mim para dormir, e enquanto dormia, ele teve um sonho, e levou 1959 anos para sonhar. Então ele acordou e não sabia que havia dormido. Então, tendo descoberto que estava em um túmulo, e nesse túmulo passou 1959 anos sem saber que havia dormido. Refletindo, foi como se nada tivesse acontecido. Todo o tempo desapareceu então. Ele alcançou seu objetivo. Seu objetivo era despertar consciente do fato de que ele era aquele a quem amava. Eles não eram mais dois, eram um. Ele derrubou naquele intervalo todas as barreiras que separavam os dois, ele sua imagem, Efésios 2 versículo 14. Não se trata mais de ele sua imagem, ele é Neville. E essa é a história. Essa é a história de todo o vasto mundo que estamos prestes a celebrar em cerca de uma semana. É Deus despertando no homem. Então o homem está despertando como Deus. E chamamos isso de Natal. Isso não é a encarnação.
A encarnação é quando ele entrou em sua imagem, quando ele entrou em sua sombra e fez da sombra um ser vivo. No caso de Blake, isso levaria 1800 anos. Então você pergunta: bem, por que levou 2000 anos para este e apenas 1000 para outro? Cada um em sua própria ordem. Até que ponto estou perdido na crença de que realmente sou o homem que quero ser? Quanto tempo devo levar para alcançar o sucesso, se é isso que eu quero neste mundo, julgado pelos padrões humanos? Bem, até que ponto posso me convencer de que sou? Pois todo o vasto mundo é o meu sonho projetado para fora. Então, até que ponto posso realmente entrar? Com que intensidade me fazer acreditar que realmente sou o homem que, antes de entrar nesse estado, eu apenas desejava? Mas agora devo esquecer completamente que era apenas um desejo ser isso, e viver neste estado selvagem e indomável como se eu já fosse. Pois foi assim que Deus se tornou eu. Então, em 1959 anos, ele despertou sem saber que havia dormido. Contudo, tive uma premonição há muitos anos, na qual ouvi dizer: deitei-me dentro de ti para dormir, e enquanto dormia, tive um sonho. Isso foi simplesmente um prenúncio do fim, quando ele predeterminou um plano específico, chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo é o plano de redenção, que consiste em, primeiro, você desperta, e esse despertar é uma ressurreição. Você ressuscita dentro do próprio túmulo em que Deus entrou. Bem, você estava morto e, portanto, você era o túmulo. Você é apenas uma sombra. Uma sombra não tem vida. E ele entra na sombra e a torna viva com a sua entrada. Assim, o próprio Deus entra pela porta da morte, que é a sua sombra, a sua imagem, e se deita no túmulo dessa imagem em visões da eternidade até despertar, Blake. Portanto, desperta, Senhor. Acorda. Por que nos rejeitas para sempre? Salmo 44, 23, e então o Senhor desperta. Quando o Senhor desperta, ele se torna um com aquilo por quem se apaixonou. Ele se apaixonou por você, individualmente, e quando ele desperta, você é Deus. E isso é o Natal. O homem se tornando Deus. A encarnação foi quando Deus se tornou homem, quando se apaixonou por sua imagem. Então Blake descreve tudo naquele momento em que o tempo estava dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Tudo começou ali, na estranha e maravilhosa visão de Blake, e no caso dele, Deus levou 1800 anos para despertar, e no meu caso, 1959 anos, e em outro caso, bem, diferente. A Bíblia diz que cada um aconteceu em sua própria ordem. Agora, se essa ordem foi pré-determinada, pois ele nos destinou em amor. É o que nos é dito em Efésios. Ele nos destinou em amor para sermos seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. 1 versículo 5. Bem, o mesmo Deus que sonha em mim é o Deus que sonha em você. Então, será que realmente existe uma ordem em que eu não poderia ter despertado antes de 1959? Deixo isso em aberto. Eu só sei que aquele foi o ano em que ele despertou e não sabia que havia dormido, porque quando eu acordei, eu não sabia que havia adormecido ali. Não tinha a menor ideia de que havia dormido, mas eu sabia que estava acordando, e finalmente acordei completamente. E não sabia que havia dormido. Certamente não naquele crânio, certamente não ali, e me perguntei quem me colocou ali? Então, quando emergi do lugar onde adormeci, era Deus emergindo, porque o simbolismo que me cercava momentos depois era o simbolismo que revelava o nascimento de Deus. Então Deus nasceu logo após acordar. Ele nasceu em uma região superior do seu ser. Quem nasceu? Bem, ele se identificou tanto com aquilo que amava, que foi esse amado que foi criado e nasceu. Mas era Deus. Então, aqui, ele está apaixonado por sua imagem, apaixonado por sua sombra, e a imagem e a sombra, o reflexo na água ou em um espelho, estão mortas, não têm vida. Mas ele as ama tanto que entra nessa sombra e sonha que está lá. Sendo um espírito vivificante, ele primeiro a anima, de modo que a sombra se torna real.
E parece tão solidamente real neste mundo. E assim ele viaja e caminha por aí, e tudo é seu sonho. Um dia, quando tudo estiver completo e ele for verdadeiramente o que ama e o que acredita ser, então ele terá um padrão pelo qual saberá que chegou ao fim que predeterminou. O primeiro segmento desse padrão é o despertar. O despertar é a sua ressurreição, agora ele é designado Filho de Deus em poder por meio de sua ressurreição dentre os mortos. Então vem a descoberta que ele estabeleceu no princípio. Ele é o Pai que entrou naquela sombra. Se ele é um pai, deve haver um filho. E então o filho o chama de pai, agora ele sabe quem ele é. Em seguida, vem a terceira etapa, sua ascensão como uma serpente flamejante. Mas esta não pode preceder o ato de se cortar em dois, esse é o seu sacrifício por essa maravilhosa conquista. E é o seu sangue que está na base, e ele e esse sangue são um só, e ascendem como uma serpente flamejante. Então vem a santificação final da pomba, e a pomba desce sobre ele e o cobre de amor. Pois ele realizou o que se propôs a realizar. Então, no caso de Blake, como ele afirma na Europa, levou 1800 anos, e no meu caso, 1959. Que diferença faz? Quando você acorda, é como se nada tivesse acontecido. Então, não podemos medir. Podemos medir, no mundo de César, a duração do tempo. Mas o fim. Ainda era o sonho maravilhoso que resultou na realização do que ele desejava neste mundo. Então, fazemos a mesma coisa no mundo de César. Você quer ser e dar um nome a isso. Um grande artista. Se você fosse um grande artista, você seria aclamado? Você deseja isso? Bem, você traça o plano como Deus traçou o plano que ele chamou de Cristo Jesus. Pois ele o estabeleceu em você como um plano para a plenitude dos tempos, e o plano se chama Cristo Jesus. Não há outro plano que o leve de volta ao ser que você realmente é, que é Deus Pai. Não há outro plano. Aqui você terá múltiplos planos que implicariam que você é o que deseja ser. Agora, se eu quiser ser algo e der um nome a isso, bem, então, eu planejo algo que me diga que realmente o alcancei. Se eu planejar, quando isso se concretizar, saberei que funcionou. E então eu entro na sombra que concebi e caminho sobre a terra. Outros podem me ver sonhando em um sofá dourado, mas para mim mesmo, posso parecer um andarilho, me perguntando de onde virá o próximo dólar, enquanto permaneço fiel à minha visão, mantendo a visão divina em tempos difíceis. Assim, caminhando sem dinheiro nos bolsos, sem nada no banco, sem comida, ainda caminho fiel à visão. E estou na minha sombra. Então eu despertarei, porque uma sombra assume a realidade. Quando ela assume a realidade, parecerá que nenhum tempo foi perdido. Esquecerei completamente todos os horrores de trazer esta coisa à luz. Pois ela está em trabalho de parto enquanto a carrega, e as dores estão lá, mas depois que a criança nasce, ela esquece, em sua alegria, tudo o que passou. Assim também o homem esquece completamente. A mesma técnica que Deus usou para nos trazer à existência e nos tornar reais é a mesma técnica que você e eu usamos para trazer algo à existência aqui. Se o espectador, disse Blake, pudesse apenas entrar na imagem em sua imaginação, aproximando-se dela na carruagem flamejante de seu pensamento contemplativo, se pudesse apenas fazer de uma dessas imagens uma amiga e companheira. Então, ele saberia que ressuscitaria da sepultura, então encontraria seu Senhor nos ares e então seria feliz. Visão do juízo final. Mas ele enfatiza entrar na imagem, e entrar na imagem é o que Deus fez para nos dar vida. Ele quer mais do que estarmos vivos, ele quer que sejamos como ele, um espírito vivificante. Então, ele traçou o padrão que nos tornaria espíritos vivificantes. Que é ele mesmo. Portanto, embora sejamos o Filho de Deus, o Filho de Deus e Deus Pai são um. Então, realmente somos Deus quando cumprimos completamente o padrão que ele havia predeterminado. Pois ele continuará o sonho, por mais horrível que seja, até que esse padrão se concretize. Quando esse padrão surgir e ele o vivenciar, e nós o vivenciarmos também, então a barreira entre os dois será completamente derrubada, e nós seremos ele. Então, é isso que o Natal significa para nós.
Vamos celebrá-lo como algo que aconteceu, algo externo, e isso não é Natal. Ele precisa acontecer internamente. O Natal é simplesmente aquela série de eventos que começa com a ressurreição, quando ele desperta, Deus desperta, dentro do túmulo do homem, pois o homem era a morte, a sombra na qual ele entrou. E um dia ele desperta e não sabia que havia dormido. Então, encontrando-se sepultado, seu desejo é sair. E todas as coisas são possíveis para Deus, e Deus é poder infinito, então ele empurra o que aparentemente era um selo inquebrável, e ele se rompe e se desprende, e ele sai. Pois ele foi selado no túmulo e jamais poderia se levantar e sair, mas ele sai porque possui poder infinito. Então, o simbolismo que ele havia predeterminado deve estar presente para comprová-lo. E se não estiver, então todas as visões relacionadas a ele são presságios, prenúncios, que, simplesmente, definem a sombra como uma representação em forma pictórica, seja em pintura ou em forma de drama, em completa distinção da realidade retratada. Mas um presságio é o que vem logo em seguida, pois é isso que você havia predeterminado no início e você se aproxima à medida que o prenuncia. E então, repentinamente, você coincide com a visão real, conforme ele havia predeterminado. Isso nos é apresentado da forma mais bela nos Evangelhos. Ora, os Evangelhos são 4, mas encontramos em João. E a data mais antiga de João, nenhum estudioso situa antes do final do século I, mas a maioria os coloca em 150 depois de Cristo. Bem, isso foi reescrever a história, pois ele tinha todos os outros para se basear. Então, ele elimina completamente a história de uma genealogia, pois não tem relevância alguma. Ele elimina completamente o nascimento virginal, que não é mencionado em João, e este é o mais recente dos evangelhos. Ele enfatiza a necessidade e a parte essencial do renascimento. Ele não diz como isso acontece, mas usa uma palavra que significa que tem que vir do alto, outro. Portanto, você deve nascer, e nascer não de baixo, do ventre, mas do alto. Isso é essencial. Você deve se levantar como uma serpente ardente, da mesma maneira que a serpente se levantou no deserto com Moisés. João 3, 14. Então, ele declara esses fatos que são essenciais para esse padrão, o homem padrão. Ele afirma que o próprio Deus se tornou o que você é, porque usa a palavra verbo para Deus. Ele disse: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1 versículo 1. Agora, o verbo se fez carne e habitou em nós. 1 versículo 14. Então Deus se fez carne, e isso é encarnação. Bem, você é carne e diz eu sou, então Deus está encarnado. Mas agora ele nos diz que isso não é suficiente. Isso é um ser animado, mas para ser um espírito vivificante, que é Deus, esse padrão deve ser cumprido. Então, quando você alcança esse padrão, você nunca mais retorna a este mundo, você simplesmente entra em uma esfera completamente diferente. Mas você fez tudo isso entrando naquilo que amava. Você se apaixonou pela sua própria imagem e, de fato, entrou nessa sombra e deu vida à sombra. Para fazer isso, você dormiu e nem percebeu que havia adormecido e agora está sonhando. Você está sonhando o que é. E dá um nome a isso, o nome que você tem hoje. Esse é o ser que você está sonhando o que é. Não me diga que você não está apaixonado por isso. Quando as pessoas dizem: não, eu não estou apaixonado por quem eu sou. Não, eu não estou apaixonado por ser pobre. Mas não é isso que eu sou. Eu poderia ser rico se esse fosse o meu desejo. Mas não me diga que eu não estou apaixonado por ser Maria, se esse é o meu nome. Eu não abriria mão disso por nenhum outro ser. Eu não me importaria de ter o que eles têm, mas não quero abrir mão da minha própria identidade. Ninguém quer abrir mão da sua identidade. Ele gostaria de possuir o que os outros possuem, mas certamente não quer abrir mão da sua própria identidade, e a essa identidade você chama por um certo nome. Tudo bem, chame-a de Maria, chame-a de João, chame-a de Rei, chame-a de Judite, chame-a por qualquer nome.
Ninguém quer abrir mão dessa identidade porque está apaixonado por ela. Mas, no início, era apenas uma sombra, apenas uma imagem, e o próprio Deus entrou naquela porta da morte, que estava morta, e a animou com a sua entrada, tornando-a algo vivo, um ser vivente. Mas isso não basta. Deus quer que ela se torne como Ele é, e Deus é um espírito que dá vida. Então ele permanece naquele sonho pelo tempo que for necessário. Mas quando Deus desperta, os dois se tornam um. Então, se for verdade não apenas um prenúncio, se for um verdadeiro despertar, o drama durará 1260 dias. Apocalipse 11, 3. Isso foi predeterminado no princípio. Tudo se desenrolará exatamente como predito nas Escrituras. Portanto, se você tiver alguma dúvida, conte os dias, e se não forem 1260 até o fim, são prenúncios maravilhosos, prenúncios extraordinários. E persevere. Porque eu lhe digo, você guardou a visão em tempos de angústia. Você pode ter negado ser como Pedro. Não, eu não o conheço. Você pode ter negado, porque sob a ameaça da dor, você poderia negar ser quem você é. Se eles estiverem procurando por você e o encontrarem, eles vão torturá-lo. Então, para evitar a tortura, você poderia negar. Eu diria: não, eu não sou Neville. Você não é o Neville? Não, eu não sou o Neville. Você não conhece esse homem? Não, nunca o vi antes. Mas eu sei que sou o Neville e sei que já o vi antes. E, portanto, não quero perder minha identidade, mas quero evitar a dor, e por isso mentiria a respeito disso. Mas eu ainda mantenho a visão. Eu me apaixonei por ser Neville, assim como você se apaixonou por quem você é. Você continuou sonhando, sonhou com a pobreza em um momento, sonhou com a riqueza em outro, sonhou em ser amado em um momento, em ser ignorado em outro. Bem, todas essas coisas ainda estão relacionadas ao ser que você sabe que é. Você nunca perdeu essa visão. E você não a perderá. Você sempre voltará a ela, porque foi por ela que você realmente se apaixonou. No fim, você despertará e despertará como o ser que você é, mas será Deus. Deus individualizado para sempre. Essa individualidade jamais deixará de existir. Você será individualizado como o Espírito que dá vida e tenderá para sempre a uma individualização cada vez maior. Esse era o propósito de toda a trama. É isso que o Natal significa. O Natal é simplesmente a imagem pela qual ele se apaixonou e que se tornou ele mesmo, um espírito vivificante que ele desperta, e ele é essa imagem. E isso é o Natal. Pois Deus, que se tornou um com a sua imagem, agora a imagem se torna uma com Deus. E isso é o Natal. Então, eu lhe asseguro que você não falhará, nem na eternidade. Por que não é esta noite, eu não sei. E talvez seja esta noite. Não faço ideia. Porque Blake, em seu simbolismo, usa a perspectiva geral de 1800 anos, mas um poeta tem esse direito. Eles podem tomar liberdades. Ele certamente não viveu 1800 anos, julgado pelo mundo de César. Ele nasceu em 1757 e estávamos em 1794, mas ele está dizendo que se fomos unidos a Cristo na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6, 5. Então, ele considerava essa divisão do tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo como o início de tudo, e, portanto, ele era um com Deus naquela morte, quando Deus se apaixonou por suas imagens, essa individualidade universalmente difundida. Ele começou então como nós, e o Deus nele, que é o mesmo Deus difundido em todos, levou 1800 anos para completar o sonho e passar por tudo o que foi necessário para despertar. Então ele está nos dizendo que despertou. E então ele escreveu Europa, e as pessoas pensam que se refere à Europa como a entendemos hoje. Não tem nada a ver com a Europa. Se você ler com atenção, ele fala do Homem das Cavernas e menciona essas 5 aberturas do Homem das Cavernas. Ele fala dos olhos que veem apenas uma pequena porção do infinito e dos ouvidos que ouvirão a música dos céus. Depois,
ele fala da respiração e da boca. Mas ele menciona a quinta abertura como sendo outra, mas não diz onde ela fica, porque na verdade só existem 4 aberturas na cabeça. São 2 aqui, olhos, 2 aqui, ouvidos, e 2 aqui, narinas, mas estas têm a mesma função. Elas têm a mesma função, e as narinas também, então não podem ser 6, são apenas 3. E a boca é uma. Mas ele fala de 5, dizendo que por esta ele pode sair a qualquer momento, mas ele não escolhe sair. Bem, o que é isso senão a imaginação? E ele não revela onde fica a entrada. É óbvio onde estão as 4 entradas, mas ele não revela onde fica a entrada da quinta. Ele pode sair a qualquer momento e retornar, mas não escolhe sair. Eu me sento aqui ou fico em pé aqui e me imagino em outro lugar. Que entrada foi essa que usei para me imaginar em outro lugar? E é tão real quando imagino, que penso nisso e não estou aqui. Outros me veem parado aqui, mas eu não estou. Então, que entrada usei quando me imaginei em outro lugar? Ele fala do homem das cavernas e dessas 5 que o contém. E menciona as 4, que são tão óbvias. Então, aqui estamos nós, daqui a uma semana, na quarta-feira, diante deste maravilhoso mistério completamente incompreendido. Mas não importa, é um dia, o indivíduo realmente vivenciará as Escrituras e conhecerá o mistério do Natal. Quando o conhecer, ele também poderá dizer: acordei e não sabia que estava dormindo. Ele não sabia. Mas a sensação é de despertar. Não é de ressurreição, é despertar, essa sensação peculiar de despertar. Ao acordar, você descobre que, bem, alguém me colocou aqui. Não sei quem, mas alguém deve ter me colocado aqui, porque não poderiam ter me colocado aqui a menos que pensassem que eu estava morto, pois só se colocam os mortos em túmulos. E este é um túmulo, um sepulcro, e você sabe exatamente onde está, o sepulcro é o seu crânio. Então você desperta completamente e sai, exatamente como está escrito. Só que as pessoas nos dizem, quando ensinam a Bíblia, que a pedra foi removida por fora. Não foi, ela foi removida por dentro. Você empurra por dentro e a pedra rola. Ninguém vem de fora e faz nada por você. Tudo está contido dentro de você. O homem traz a este mundo, porque Deus está no homem, um conhecimento inato, e tudo está lá, então ele sabe exatamente o que fazer. Tudo parece vir de fora, mas tudo é evocado de dentro. Chegam as testemunhas. 2 para negar, mais uma para confirmar. Você é quem vivencia tudo, portanto, 2 testemunhas estão presentes, mais uma terceira, que é a palavra escrita de Deus, pois você está cumprindo as Escrituras. E quando 2 ou mais pessoas diferentes concordam em testemunho, então é conclusivo. Assim, uma declara quem é o pai da criança e você, o pai, testemunha tudo, e as Escrituras lhe dizem, então você tem 3 testemunhas. Elas concordam em testemunho e são 3 testemunhas diferentes. A Bíblia, você e a terceira. Então, esta é a história do Natal. Mas agora, podemos aplicar o mesmo princípio e, no mundo de César, devemos entrar em nossa imagem, entrar completamente na imagem e acreditar que somos ela, porque Deus teve que entrar em uma imagem, uma sombra, e acreditar que Ele mesmo era ela. Para acreditar nisso, Ele teve que se esvaziar de sua sabedoria e poder e adormecer. Ele se esvaziou completamente e assumiu a forma de uma sombra, chamada servo, e tornou-se obediente até a morte, pois esse é o mundo da morte, como nos é dito no 2º capítulo de Filipenses, completamente morto, versículo 6. Então, um dia, ele se encontra no lugar onde somente os mortos são colocados, mas sente que está despertando. Por isso, o consideram morto, mas na verdade ele apenas adormeceu profundamente. Portanto, desperta, tu que dormes, e levanta-te da morte. E ele está falando com o Senhor. Desperta, Senhor. Desperta. Não nos rejeites para sempre. Esse é o Salmo 44, versículo 23. Agora, vamos mergulhar no silêncio e entrar em qualquer imagem que seja a mais desejável. Não importa qual seja. Agora,
quero agradecer pelas visões que vocês compartilharam comigo e pelas suas experiências, pois foram muito úteis, muitas delas nesta semana. Não posso usar todas, não usei nenhuma esta noite, mas ainda assim quero agradecer. Não parem de escrevê-las só porque eu não as usei. Todas são verdadeiras, todas as suas visões são verdadeiras. Uma que tive esta semana, ela disse. Vi um feixe de luz que se estendia até os céus. De cada lado, começava a revelar anjos, e eles pareciam estar subindo, como degraus que levavam ao fim, bem, ao céu. Então, diante de mim, estava sentado um homem, e suas vestes sugeriam que ele era do mundo antigo e vivia no deserto. Então, ouvi uma voz que disse: Quem acreditará no que ele disse? Quem acreditará no que ele disse? E a mesma voz respondeu a si mesma: Ninguém, e depois de uma pausa, exceto alguns poucos. E então eu apareci radiante. Então ela disse: Começou um canto maravilhoso e eles estavam cantando para mim sobre mim mesma. Mas parecia menos um canto e mais uma conversa sobre mim. Então ouvi a voz novamente e ela disse: Todos eles ouviram em níveis diferentes. O que quer que ele tenha dito, seu relato, eles ouviram em níveis diferentes. Bem, isso é verdade. O capítulo 53 de Isaías diz: E quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 1. Bem, nós a ouvimos em diferentes níveis. Esta noite, se o mundo cristão ouvisse o que você ouviu, me considerariam louco ou um monstro horrível, blasfemando contra a palavra de Deus. Nós a ouvimos em diferentes níveis. O que eu lhes disse, estou falando por experiência própria, não estou teorizando. Conheço o mistério do Natal por tê-lo vivenciado. Não estou teorizando nem por um momento. Então, eu a ouvi em um nível e a compartilhei com aqueles que estão dispostos a aceitá-la nesse nível. Mas a mesma história será contada e lida como eu a escrevi, e eles a receberão à medida que a lerem em diferentes níveis. Ontem, fizemos uma pequena festa, 15 pessoas, muitas delas crianças, todos parentes da minha esposa. Primos, seus cônjuges, filhos, netos e por aí vai. E foi divertido. Bem, um rapaz, que está no último ano da faculdade aqui, se interessou por algo e disse: Ouvi alguém falar sobre você, poderia me contar? Então comecei a contar a história do nascimento divino. Ele ficou completamente entusiasmado, mas conforme eu avançava e ele percebia que eu estava chegando ao ponto de afirmar, com base na minha experiência, que eu era aquela figura central, suas mãos mentais se ergueram. Não as mãos físicas, mas dava para quase vê-lo dizendo: não vá mais longe. Já chega. Porque isso é uma blasfêmia. Então a senhora ouviu corretamente, nós ouvimos em níveis diferentes. Se foi apenas um sonho maravilhoso refletindo a verdade de algo que aconteceu de uma vez por todas, há incontáveis anos, isso é maravilhoso, mas não se aproxime tanto a ponto de se identificar com essa figura. Mas dizer que Deus realmente se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus, não, isso é demais. Se Deus se fez homem para salvar os pobres coitados, como ele os salvaria? Deixando-os onde estão? Não, ele não pode salvá-los a menos que se tornem como ele. De que outra forma ele poderia salvá-los? Salvá-los para quê? Para serem massacrados? Ele os está salvando ao trazê-los para o seu próprio ser, como ele mesmo. Mas as mãos se ergueram mentalmente nessa direção. Então a visão dela foi perfeita. E então, outra história, baseada nesse nível. A filha dele, de 13 anos, ganhou um prêmio maravilhoso. Uma viagem para a Disneylândia, para passar o dia inteiro lá, por causa do excelente trabalho que fez em um projeto. Era a quarta-feira da semana passada, mas todas as previsões eram o tempo todo chuva. Bom, certamente não seria um bom dia para ir à Disneylândia. Então, quando ela chegou em casa, perguntou: Papai, você acha que a imaginação pode influenciar o tempo? Ele respondeu: Claro que pode.
E repetiu o que faria se estivesse no lugar dela, deixando-a livre para escolher e usar a imaginação como quisesse. Bem, ele disse. Na manhã seguinte, quando acordei, estava chovendo. Ela saiu, foi para o quarto dela e imaginou um dia lindo. E ele lhe disse o que faria. Hoje é quarta-feira. Não é terça-noite, é quarta-feira e você está na Disneylândia. Você está tão feliz por ter feito seu trabalho de inglês ontem à noite, terça-feira, porque precisa entregá-lo amanhã, quinta-feira. Então, hoje é quarta-feira, não é terça-noite, é quarta-feira, e é um dia lindo, e você está aproveitando ao máximo. Foi assim que ele apresentou a ela o que faria se estivesse diante do mesmo problema ou de um semelhante. E disse que conhecia um homem que usaria essas condições climáticas apenas para manter a mente ativa, com grande sucesso. Mas ele disse: quando me levantei, fiquei desesperado porque estava chovendo. Mas antes de sair para o escritório, o céu começou a ficar cada vez mais calmo. Quando cheguei ao escritório, meu escritório fica no 14º andar, o céu estava cristalino. Dava para ver a 80 quilômetros de distância. Essa atmosfera maravilhosa na quarta-feira, com toda a previsão de chuva e tudo mais. Bem, ela foi para a Disneylândia dela, voltou e se divertiu muito. Não estava tão claro quanto o dele, porque ele estava no 14º andar e lá havia uma clareza incrível. Mas ele disse: não estou conversando sobre isso com ela. Sei que ela tem muitos outros projetos em que está trabalhando e, afinal, o Natal está chegando, e há certas coisas que ela deve guardar para si e não compartilhar com ninguém. Então, ela tem muitos projetos, mas está usando a imaginação e eu a encorajo todos os dias a continuar usando-a. Se falharmos, que diferença faz? Tente de novo. Não custa nada. E assim foi no meu caso. Quantas vezes falhei? Nunca deixei de manter a visão, pois me apaixonei pela imagem e entrei nela. Sempre mantive essa imagem e nunca perdi minha identidade, mas certamente me distraí várias vezes nesse intervalo. Então, o que são 1959 anos, e quando você acorda é como se não tivessem existido? Pergunta. Você disse que ele se esvaziou em nós, e assim nos tornamos como ele é. Então, quando ele se esvaziou em nós e dizemos eu sou, isso é Deus, sua imaginação, isso é Deus. Então, quando ele se esvaziou em nós, o que ele era? Era o espírito que dá vida, a consciência incondicionada ou como você definiria isso? Resposta. Bem, se Deus se esvaziou como fez, conforme nos é dito no 2º capítulo de Filipenses. E esvaziou-se a si mesmo, e assumiu a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Versículos 7 e 8. Bem, a cruz é esta, nenhuma outra cruz. A cruz do homem, da humanidade, na qual ele foi crucificado. Você já viu alguém que sofre de amnésia? Bem, eu já. Amnésia total e alguma amnésia parcial. Tenho um amigo muito querido que hoje está aqui. Ele era ator, levou uma pancada na cabeça há uns 6 anos, e um período de tempo desapareceu da memória dele. Ele fala sobre ter sido ferido em Trinidad. Bem, ele atuava em um filme que se passava em Trinidad, e ele estava ferido no filme. Agora, um homem que sempre o invejou. Ambos são de Viena. E não há provas legais, mas todas as evidências apontam para o fato de que essa pessoa que sempre o desprezou o agrediu. Ele sofreu uma concussão e, quando o encontraram inconsciente e ele foi reanimado, aquele intervalo de tempo entre a foto e o momento presente em que o encontraram havia desaparecido. Ele acredita que foi ferido em Trinidad e, por isso, não podem libertá-lo. Ele está agora preso para sempre neste lugar, com um período de tempo faltando. Bem, Deus propositalmente criou em si mesmo a amnésia, sabendo que algo específico a traria de volta à memória. E o padrão, chamado homem-padrão, a trará de volta à memória, e ele se lembrará dela ao acordar. Pergunta. Bem, o que é isso? Um espírito que dá vida, uma consciência antes do condicionamento? Resposta. Sabe, quando você nasceu, uma menininha pequenina,
muito antes de saber seu nome, de saber qualquer coisa, você tinha consciência de sua existência. Um dia, você se deu conta da presença de uma mão. Mas você não era uma mão. E então a mão desaparecia de repente e você se perguntava de onde ela vinha e para onde ia. Mas você sempre teve consciência. É preciso primeiro ter consciência para depois ter consciência de qualquer coisa. Ter consciência significa dizer eu sou, e isso é Deus. Agora, conforme você começa a despertar, porque ele se esvaziou de tudo, exceto da consciência, ele terá consciência de ser você. Ele se esvaziou para ter consciência de ser você, e levou o tempo que for necessário para que ele despertasse em você. E então você é Deus. Boa noite.